Fala pessoal, de boa com vocês? Aqui é o Dani e eu vou resolver agora o exercício 14 da lista das aulas 43 e 44 do professor Gabriel Miranda, beleza? Bom, o enunciado diz: um teste de matemática tem questões valendo 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. Se o estudante obteve 55 pontos em 30 questões desse teste e acertou 5 questões de 2 pontos mais que o número de questões de 1 ponto que acertou, o número de questões de 3 pontos respondidas corretamente por ele foi, e aí tem as alternativas para a gente escolher. Então, o que acontece? Na maior parte dos problemas que envolvem sistemas, a dificuldade é realmente pegar os dados do exercício e conseguir passar isso para um sistema de verdade. Então, primeiro a gente tem que definir as variáveis. Então, são as variáveis que eu defini aqui no canto. Então, x as questões que a gente acertou, né, de 1 ponto, né, o rapaz ali. Y são as que a gente acertou de 2 pontos e Z as de 3 pontos, e é o Z que a gente tem que passar como resposta no final, certo? Agora, como é que a gente consegue pegar essas três variáveis e relacionar com as informações que ele deu? Então, primeiro, a gente sabe que ele acertou, né, 30 questões do teste, porque são as questões que deram pontos para a gente. Então, pegando a soma total de todas as questões que ele acertou, tem que dar 30. Por isso que x mais y mais z é 30 para a minha equação número 1 aqui. Tudo bem? Faz sentido? Agora, a gente sabe que essas 30 questões deram 55 pontos. Então a gente tem que colocar o ponto em consideração. Como a gente faz isso? Eu sei que cada questão certa de um ponto, se eu acertei, sei lá, 5 questões, eu fiz 5 pontos. Mas, para de 2 pontos, se você tem 5, agora eu fiz 10 pontos. Então a gente precisa multiplicar a quantidade de pontos pela quantidade de questão com esse ponto equivalente, certo? Então, para x, já que vale um ponto só, é o x sozinho. Mas para y, a gente tem que multiplicar por 2 para conseguir pegar a quantidade de pontos. E para z, multiplicar por 3. Então, essa soma aqui, né, de x com 2y com 3z vai dar os 55 pontos para a gente. Por último, ele falou que acertou 5 questões de 2 pontos a mais do que o número de questões de 1 ponto. Então, eu tenho que pegar as questões de 1 ponto e somar 5 para conseguir chegar nas questões de 2 pontos, certo? Isso às vezes é meio confuso para que lado fica o 5, né? Se ele soma desse lado, soma para cá. Então, substitui alguns valores. Ah, se eu acertei duas questões de 1 ponto, como eu tenho que fazer 5 a mais de 2, então é 7. Então o 5 tem que somar aqui para 2 mais 5 ser o 7, sabe? Pega algum exemplo numérico que às vezes isso fica mais fácil. Bom, agora com as três equações aqui, é só resolver. O que eu achei mais fácil, como a gente vai ter que achar o z no final, né? E como essa equação tem x e y, a ideia era tentar fazer o z sumir o mais rápido possível. Então eu peguei essa primeira equação e multipliquei ela por 3, para a gente poder ter o 3z para matar com o 3z da equação 2 aqui, né? Na subtração. Então, na hora que multipliquei por 3, ficou e subtrair, sobrou só 2x e 1y com 35, que aí, usando a equação 3, o y já estava isolado, substituiu aqui, a gente consegue achar o x, que vale 10. E esse aí, o x vale 10, somando 5 para dar o y, a gente tem 15. E sabendo que x mais y mais z é 30, a gente tem 10 com 15, 25. 25 para chegar no 30, o z é 5, que é a alternativa E, provavelmente. Tudo bem? Eu falei provavelmente porque na foto que eu recebi não tem todas as alternativas, então eu estou assumindo que ele fez 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, a ideia é essa. Pode ser, eu achei um pouquinho esquisito esse negócio dele falar dos 55 pontos para 30 questões. Eu estava assumindo que 30 era o total de questões do teste, né, da prova que ele fez, mas na verdade é o total de questões que ele acertou para conseguir os 55 pontos. Então, isso deixou meio esquisito, mas ele é um exercício meio típico assim de sistema, de conseguir passar a informação dada ali para as equações que a gente tinha que usar. Beleza? Então é isso. O exercício acaba aqui. Eu espero que tenha ficado claro e até os próximos.